Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série de estudos devocionais, hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Diz a palavra do Senhor no versículo 1 do capítulo 13, quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: "Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções?" perguntou Jesus. "Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: "Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se?" Jesus lhes disse: "Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, 'Sou eu,' e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser: "Vejam, aqui está o Cristo", ou "Vejam, ali está ele", não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente, mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. E é como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde ou à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer, se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Irmãos, nesse texto aqui, nós temos um texto importantíssimo para a compreensão, para o nosso entendimento acerca do fim dos tempos. O fim dos tempos já é
anunciado desde o Antigo Testamento, chamado também de o Dia do Senhor, e nós temos aqui algumas informações que vão nos ajudar a ter um entendimento melhor do que seria então os acontecimentos que vão anteceder o final dos tempos. Nós vemos aqui Jesus saindo do templo, provavelmente Jesus estava ali junto com todos os seus discípulos, e nesse momento, depois de ver as pessoas ofertando, de dar aquele ensino sobre as ofertas, nesse momento ele sai do templo e os discípulos olham para as grandes construções do templo, para aquelas pedras enormes, gigantescas, que foram carregadas por muitas pessoas, escravos romanos, né, que ajudaram na reconstrução do templo naquela época, também conhecido como o Templo de Herodes, né? E aquela construção magnífica, muito bonita, por sinal. Jesus olha para aquilo e diz: não vai sobrar pedra sobre pedra aqui neste lugar. De fato, isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O templo foi totalmente destruído, não ficou pedra sobre pedra. Afinal, os saqueadores derrubaram todas as pedras para tirar o ouro que estava escondido nas juntas, como se o ouro fosse ali usado como a argamassa, né, entre as pedras, né? Então tinha muito ouro ali no templo de Jerusalém, e todas as pedras foram retiradas para que aquele ouro fosse saqueado. Então essa profecia de Cristo aconteceu já no ano 70, mas nós entendemos que é uma profecia também de duplo cumprimento. Afinal, é muito provável que o templo seja reconstruído no futuro, e essa reconstrução vai provocar um grande alvoroço no mundo todo, e nós passaremos por uma grande tribulação, como diz o texto aqui, né? E vai ser oferecido um novo sacrifício, um animal imundo vai ser oferecido no templo, de forma que o templo vai ser profanado mais uma vez. Mas vamos lá, vamos então aos sinais que acontecerão, que vão anteceder o fim dos tempos, né? Aí Pedro, Tiago e João e André chamam Jesus para o canto e falam assim: mestre, fala aqui só para a gente, conta aqui no nosso ouvido, fala bem baixinho para que ninguém nos ouça, não precisa sair falando aos quatro ventos não, fala só para a gente aqui, dá uma informação privilegiada para a gente, conta para nós o que vai acontecer, como que a gente vai prever esse final dos tempos. A gente quer se preparar, então que o Senhor nos ajude a nos preparar. E aí Jesus então fala assim: primeiro, vai ter um sinal aí que antecede todos os outros sinais, né? Esse sinal é que muitos virão dizendo que é o Cristo, né? Então, muitos virão em meu nome, muitas pessoas virão dizendo que tem Jesus Cristo, muitas pessoas dirão que são o Cristo, mas esses vão enganar muitos, né? Mas os discípulos precisam ficar atentos a isso, né? Nós precisamos estar atentos àquelas pessoas que se dizem cristãos, vêm em nome de Cristo, no entanto, não são cristãos, são enganadores, né? Precisamos estar atentos a isso. Aí depois tem alguns sinais bem claros aqui. Primeiro, a guerra, né? Guerras e rumores de guerras. Então, quando a gente ouvir falar de guerras e rumores de guerras, não precisa ter medo não, porque é só o princípio das dores, né? Isso está só começando. Então, a gente já ouve aí falar de muitas guerras são abafadas pela mídia, né? A gente sabe de muitos conflitos lá no Oriente Médio, mas a gente não tem nem dimensão do quanto eles estão guerreando e de quanto tempo já faz que essa guerra continua, a guerra pelas fronteiras ali no Oriente Médio, especialmente em Israel, na região da Jordânia, Cisjordânia, Transjordânia, Síria, né? Muitas guerras acontecendo ali naquele lugar. Também em outras regiões nós percebemos muitas guerras acontecendo, mas esses são apenas o princípio das dores, né? Então temos aí terremotos e fomes, são sinais que vão anteceder
a vinda de Cristo. Esses sinais, a gente não precisa nem se preocupar, porque é só o começo, né? Então, não precisamos ficar alarmados com isso, porque depois nós teremos outros sinais ainda que vão anteceder a vinda de Cristo, né? A partir do versículo 9 tem aqui um outro sinal, né? Os cristãos serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Então, os próprios judeus ou os próprios compatriotas ali, eles vão perseguir os cristãos, né? Então, a gente precisa estar atentos a isso, né? Também serão entregues aos tribunais, então nós já vemos isso acontecendo muito, né? Cristãos, esses dias, por exemplo, um cristão na Síria foi morto por ter se convertido ao cristianismo, né? Ele era islamita, ele se converteu ao cristianismo e infelizmente ele foi morto por autoridades sírias, né? Então, isso é claro, é um motivo de tristeza, já que nós perdemos um irmão, né, nosso. No entanto, nós precisamos nos preparar, porque é isso que nos aguarda, perseguição, né? Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis. Olha só que interessante, nós seremos levados a esses governadores, a esses reis, e com um objetivo principal, de testemunhar a eles. Diz aqui que nós seremos testemunhas deles, para eles, né? E é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, o evangelho vai se expandir de uma forma incomum, até que todas as nações, até que todos os povos ouçam falar de Jesus, ouçam falar da boa nova de Jesus, e assim, né, virá o fim, né? Diz o texto de Mateus que logo depois virá o fim, né? Aqui no texto de Marcos ainda tem mais alguns indícios que vão anteceder a vinda de Cristo, que é... desculpa aqui, mais uma informação, né? No momento que vocês forem levados a julgamento, tiverem diante de governadores e reis, nós não precisamos nos preocupar com o que falar, não precisamos nos preparar com antecedência em relação ao nosso discurso, porque o Espírito Santo falará por nós nesse momento, tá certo? Então, tem gente que interpreta esse texto erroneamente, né? Equivocadamente, porque interpreta dizendo que o Espírito Santo vai dar a palavra àquele que está pregando, né? Então, e aí a pessoa fala assim, eu não preciso me preparar não, porque o Espírito Santo vai me dar a palavra. E nós vemos que e a pessoa usa essa passagem, né? E essa passagem aqui, irmãos, tem um contexto específico. O Espírito Santo vai dar a palavra àquele que testemunhar diante dos governadores, dos reis e dos juízes, daqueles que vão nos julgar. Irmão trairá o próprio irmão. Os filhos se rebelarão contra os pais e até os matarão. Puxa, nós temos visto muitas histórias com esse teor, né? Com esse enredo, infelizmente. Todos odiarão vocês por minha causa, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, há um incentivo aqui da parte de Cristo que a gente persevere, que a gente se mantenha firme, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai ter muito ódio contra os cristãos, vai ter muito ódio contra a gente, mas a gente precisa perseverar até o fim e nós seremos salvos em nome de Jesus. No versículo 14, quando vocês virem o sacrilégio terrível, no livro de Daniel nós temos esse sacrifício de um animal profano que vai ser oferecido no templo que será reconstruído. Então, a partir disso daí, é um indício muito forte de que está chegando o fim, né? Então vai ter um início de uma forte tribulação, uma tribulação tão grande que como nunca houve antes, né? E nesses dias as pessoas não terão tempo nem mesmo de voltar para casa para pegar os seus pertences. Aonde elas estiverem, elas precisarão fugir, afinal o dia vai ser
muito triste, né? Porque nós vemos depois que o sol se escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas do céu cairão e os poderes celestes serão abalados. Então muita coisa vai acontecer nesse dia da grande tribulação. Há também um outro indício aqui, é de milagres e sinais produzidos por falsos cristos e falsos profetas. E Jesus diz, não acreditem, muito cuidado com esses falsos mestres, com esses falsos cristos, com esses falsos profetas que vão operar sinais e maravilhas e vão enganar muitas pessoas por causa disso, né? Naquele dia vai ter muita tribulação e muita gente vai ser enganada por causa desses falsos cristos. Mas o mais interessante aqui, irmãos, é que quando tudo se escurecer, nós vamos ver o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Tudo se escurece ao redor, porque os holofotes vão mirar naquele que é Cristo, né? no Filho do Homem, aquele que virá em glória, em grande poder, e por isso nós podemos ter paz em nossos corações, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar e a ideia aqui, irmãos, é que a gente não precisa temer, porque a igreja será protegida pelo próprio Cristo. A igreja será resguardada pelo próprio Cristo. Vai ter muita tribulação, vai ter muita dificuldade, mas Cristo está nos guardando até o fim dos tempos. Aí nós temos a reunião de todos os crentes em um só lugar. Nós não sabemos muito bem como isso vai acontecer, mas o fato é que quando Cristo vier em glória, haverá uma reunião de crentes de todas as partes do mundo, nesse lugar onde Cristo está, para que dali comece então um grande movimento, um grande ajuntamento dos cristãos. Aprendam a lição da figueira, né? Então aqui Jesus diz que quando uma figueira ela começa a renovar as suas folhas, começa a aparecer novos brotos em seus galhos, isso significa que é a primavera e que o verão está chegando. Então as pessoas olham para uma figueira, elas identificam aquilo que está acontecendo com a figueira. Ela está se renovando, ela está passando por esse processo de renovação. Quando olham para a figueira, todas as pessoas já identificam que ela está passando por esse processo. Quando a gente olhar para esses fatos narrados aqui previamente por Cristo, antecipadamente, né, de forma antecipada, nós vamos entender que é o sinal do fim dos tempos. Nós já entenderemos que Cristo está às portas, está muito próxima à vinda dele. Agora, e o dia e a hora, né? Então, esse é o grande questionamento de todas as pessoas do mundo, porque até alguns segmentos cristãos resolveram marcar o dia e a hora da volta de Cristo e se deram mal, porque infelizmente Jesus não se limita ao poder humano, à mente humana, à limitação humana, né? Então essas pessoas se deram mal, mas graças a Deus, né, Ele não se limita a isso e Ele guardou como um mistério. Então o Pai não revelou para o Filho, não revelou para mais ninguém, somente Deus sabe o dia e a hora que Ele vai voltar. Tem gente que fica tentando calcular, e aí tem lá os pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, pré-milenistas, amilenistas, pós-milenistas, enfim, tem vários tipos de segmentos escatológicos. No entanto, escatológicos, né, que é no estudo do fim dos tempos, né? O fato é que Cristo vai voltar, né? Então, o que tem em comum em todos esses estudos escatológicos, em todos esses segmentos, é que Cristo vai voltar. Então, nós precisamos nos apegar a isso, e é isso que Cristo nos chama a atenção aqui, e Ele diz, vigiem, vigiem, fiquem alertas, vigiem, porque não importa o dia, vocês precisam estar preparados. É como um senhor que encarrega os seus trabalhadores, né, e ele sai, e quando ele volta, ele quer encontrar os seus trabalhadores preparados, quer encontrar o seu porteiro vigiando. Nós somos esse porteiro que precisa vigiar dia e noite, portanto nós precisamos nos preparar
para a vinda de Cristo, seja ela à tarde, seja ela de manhã, seja ela meia-noite, nós precisamos estar preparados para a vinda de Cristo. Você, meu amigo, você, minha amiga, você considera que está preparado ou preparada para a vinda de Cristo? Caso isso aconteça agora, você está preparado? Se isso acontecer hoje à noite, você está preparado? Você está adornado ou adornada, como uma noiva que aguarda o seu noivo, que é Cristo? Então, esse é o alerta para a igreja hoje, esse é o alerta para cada um de nós, esse é o alerta que Jesus nos deixa. Estejam preparados, vigiem. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa mensagem, obrigado, Deus, pela sua palavra que é viva, é eficaz e nos exorta, Senhor, nos alerta em relação aos acontecimentos futuros, mas também nos prepara e nos incita a vigiarmos, a estarmos alertas, porque o Senhor retornará em breve. E nós queremos, como igreja, estar preparados para que este momento seja um momento glorioso contigo, para que quando o Senhor voltar em poder e glória, nós estejamos completamente preparados para este momento. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos revista, ó Deus, nos proteja e nos dê sabedoria para conduzir cada uma das situações que nós precisamos viver no dia de hoje, para que possamos viver de forma a vigiar sempre, sem ficar desatentos, que o Senhor não nos encontre dormindo, mas que estejamos acordados, vigilantes, espertos, ativos, trabalhando, colocando em prática os nossos dons, colocando em prática os talentos que o Senhor confiou em nossas mãos, e assim nós possamos experimentar a glória e o poder da sua vinda. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse estudo da palavra e que o Senhor abençoe o nosso dia no dia de hoje, que o Senhor, ó Deus, nos dê essa graça de caminhar junto contigo em todos os momentos das nossas vidas. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos direcione, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, que você possa, então, vigiar sempre e esteja atento com esse alerta que Cristo nos deixou. Ele já está às portas, Ele está voltando e que você esteja preparado, preparada para o casamento com Ele, para estar junto com Ele nos céus, celebrando essa festa maravilhosa com Cristo. Amém? Deus abençoe, tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem que vai ser de edificação. Tamo junto, tchau!